Estamos aqui com a nossa querida Lília Hall, secretária nacional de Segurança Alimentar. O campo tem muito a dizer e aqui todo mundo escuta. Seja bem-vindo ao Diálogos do Campo. Apresentação: Rose Rodrigues, secretária agrária nacional do PT. É muito gratificante ter você aqui, Lília, conosco, nesse momento onde a gente celebra, né? O Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome e a gente sabe o quanto é violento para um cidadão estar privado de comida, né? A fome é algo que dói bastante, não só no corpo, mas dói na alma. E o nosso presidente Lula conseguiu mais uma vez tirar o Brasil do mapa da fome. E esse marco que o presidente Lula alcançou, né, histórico, onde o Brasil consegue mais uma vez esse feito, reafirmando o combate à miséria e a prioridade absoluta e o papel real do nosso projeto de país. Ninguém com fome nesse território. Então, assim, não foi só tirar do mapa da fome, também é a comida nutritiva, saudável, que ela vem num processo muito grande de articulação com a agricultura familiar. O beneficiário produtor e o beneficiário consumidor, a comida na mesa do brasileiro. Então, assim, querida Lília, queria muito, e a gente sabe o quanto foi muito importante, né, o papel do Ministério de Desenvolvimento Social para esta conquista. A Lília, que é uma querida companheira, uma socióloga, fique bem à vontade, possa conversar aqui conosco o que significou e como que o Ministério, sobre também com tua grande atuação, celebra essa conquista da retirada do Brasil do mapa da fome. Bom, Rose, que bom estar aqui com você. Eu quero agradecer o convite para que nós possamos conversar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto tão importante para o Partido dos Trabalhadores, para o nosso mandato, é o mandato do presidente Lula, que entrou em 2023 com esse objetivo muito claro, desde a campanha de 2022, né, mas principalmente logo no início do mandato, o presidente Lula determinou que nós movêssemos todas as políticas públicas, todo o nosso esforço para que o Brasil pudesse sair novamente do mapa da fome, como nós já tínhamos conseguido fazer lá atrás, né, no mandato da presidenta Dilma, após muitos anos de políticas públicas bem desenhadas, com foco, bem implementadas, trabalhando desde a perspectiva do Pacto Federativo e também com as organizações e com a sociedade civil, para que nós conseguíssemos lá atrás e agora novamente tirar o Brasil do mapa da fome, reduzir os indicadores de insegurança alimentar, ampliar a segurança alimentar da nossa população e ter novamente esse objetivo comum, essa prioridade de governo, que é não ter mais a fome como um problema crônico no nosso país, né? A gente já tinha conseguido resolver o problema da fome lá atrás, a partir de políticas públicas, a partir do Estado brasileiro, movendo o Estado brasileiro para isso. Infelizmente, retornamos, né, em função de uma ausência de prioridade e de um desmonte que o nosso Estado brasileiro sofreu, mas rapidamente, com o retorno do presidente Lula à presidência do Brasil e a essa prioridade absoluta que foi novamente dada pelo presidente Lula neste mandato para que nós não tivéssemos mais fome, nós conseguimos em 2 anos um feito que nós tínhamos demorado 14, né? Foi em 2014, 11 anos, desde 2003 até 2014, né? 2 mandatos do presidente Lula, mais o mandato da presidenta Dilma, o primeiro mandato da presidenta Dilma, que nós levamos para tirar o Brasil do mapa da fome. E agora, em apenas 2 anos, Rose, de mandato, nós conseguimos novamente tirar o Brasil do mapa da fome. O Ministério do Desenvolvimento Social priorizou esse objetivo absolutamente, né? Movendo políticas como Bolsa Família, a Rede de Assistência Social e o nosso sistema de segurança alimentar para que nós conseguíssemos, de fato, tirar o Brasil do mapa da fome novamente. É uma celebração, assim, depois de chegar, encontrar o Estado, né, destruído, o local onde as políticas públicas se realizavam, poder erguer novamente, conseguir um feito como esse. Mas queria, assim, Lília, nessa grande integração, onde a gente sabe que essa questão de combate à questão da fome, ela envolve e é necessário diálogo com outros ministérios. No caso, essa relação do MDS com o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como que essa grande articulação
articulação, como que conjuga, né, essa forma de interagir, tanto a agricultura familiar, essa compra, esse PAA que vocês executam junto com o MDA, CONAB, o INCRA, todos numa grande articulação e com as cooperativas e movimentos sociais. Me fala um pouco como essa grande articulação tem se realizado no nosso terceiro governo Lula. Rose, eu acho que os governos do presidente Lula trouxeram uma inovação muito importante de governança dessa agenda de segurança alimentar, que foi a criação do Sistema de Segurança Alimentar, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que é o nosso SISAM. O nosso SISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, não é um sistema único, ele é um sistema nacional que articula ações de diversos ministérios em função da necessidade de tratar esse assunto da segurança alimentar de uma forma intersetorial. Ele não é um assunto setorial, né? Não é um setor só de agricultura, ou só de saúde, ou só de educação. Para que nós pudéssemos enfrentar a fome, né? Combater a fome, e para que nós pudéssemos priorizar o combate à fome, a promoção da segurança alimentar, nós precisávamos de uma articulação de vários setores, né? E isso se materializou nessa governança do Sistema de Segurança Alimentar que o presidente Lula criou lá no primeiro mandato, quando enviou para o Congresso Nacional, né, e o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica de Segurança Alimentar. E desde então a gente vem trabalhando na implementação desse sistema, criando esse modelo de governança que tem, por um lado, o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar, por outro lado, a CAISAN, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, que coordena todos os setores que têm ações na agenda de segurança alimentar e que conta com os planos de segurança alimentar e nutricional como os nossos instrumentos de orientação do trabalho. Então, isso é uma arquitetura aí de governança que foi criada e que vem sendo construída e consolidada. E um dos motivos pelos quais, inclusive, a gente perdeu essa agenda, né, e a gente voltou ao mapa da fome foi pela ausência de uma governança e de uma preocupação com essa agenda que tem que ser prioridade de todos os governos, né? A gente está vendo aí todos os governos do mundo afora hoje preocupados com a segurança alimentar e com a soberania alimentar, como o presidente Lula vem trabalhando desde o seu primeiro mandato e volta agora no terceiro mandato com essa força muito grande para a agenda de segurança alimentar, de soberania alimentar. Então, nós lá no Ministério do Desenvolvimento Social trabalhamos alguns programas intersetoriais, como é o caso do PA, mas trabalhamos com bastante força na coordenação dessa agenda junto com diversos órgãos que têm ações próprias, né? Por exemplo, a saúde tem ações relevantes e importantes de acompanhamento nutricional, né? Por meio dos dados da saúde que a gente consegue enxergar onde é que tem desnutrição, onde é que a gente precisa focalizar a atuação dos nossos trabalhos. A educação com o programa de alimentação escolar, né? É um valor do Estado brasileiro, o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, e um valor maior ainda quando passou a comprar da agricultura familiar localmente, a partir dessa experiência de compras públicas que a gente trouxe, né? Também como inovação dos mandatos do presidente Lula, a partir do Programa de Aquisição de Alimentos. O próprio MDA, que é um ministério parceiro de primeira hora, né, do nosso ministério, da Agenda de Segurança Alimentar, e com o qual a gente constrói cotidianamente a implementação desse trabalho e dessa agenda focada na compra e na doação de alimentos da agricultura familiar e em diversas outras ações, né, que nós conseguimos construir conjuntamente para colocar o combate à fome e a promoção da alimentação saudável como foco no governo, porque a gente tem muita clareza, só por meio do aumento da produção de alimentos, como a gente tem priorizado nos planos safra, das oportunidades de comercialização, como a gente tem feito por meio do PAA e de outros programas, e da doação de alimentos para quem mais precisa, que a gente consegue resolver esse problema localmente e nacionalmente, né? Então a gente criou um programa virtuoso como o PAA, lá atrás, né, Rose, que inspirou dezenas de outros estados brasileiros e centenas de municípios a criarem programas próprios de compra e doação de alimentos da agricultura familiar, olhando para o que tem no território. Assentamentos, comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Na semana passada, nós estivemos no estado da Bahia, lançando, junto com o governo do estado da Bahia, em parceria com a nossa secretária Fábia Reis, secretária de Desenvolvimento Social, um PA, unidade de conservação. Quer dizer, a gente vai priorizar compras de alimentos em unidades de conservação no estado da Bahia, onde vivem populações quilombolas, populações indígenas e populações que ainda vivem uma situação de insegurança alimentar mais dramática. Então a gente vai encontrando caminhos por meio do Pacto Federativo, em parceria com os estados,
estados e com os municípios e por meio da nossa querida Conab, a nossa Companhia Nacional de Abastecimento, que é um órgão importante e necessário na nossa estrutura de Estado para que nós possamos utilizar esse poder de compra do Estado brasileiro, o poder de compra que está concentrado hoje na Conab, para que as nossas organizações, as cooperativas, as associações de assentados, da agricultura familiar, de povos indígenas, possam ofertar comida de verdade para quem mais precisa a partir dessa compra e doação viabilizada pelo nosso orçamento, né, público, direcionado para a promoção da alimentação saudável, da comida de verdade e combate à fome. Muito bom te ouvir e trazer a centralidade do CISAM, né? A gente sabe o quanto o marco histórico de 88 para cá, o nosso país adotou a execução das políticas públicas através de sistemas e assim o SUAS, assim o CISAM, assim o SUS, e com um conteúdo central, que é a questão do controle social presente e o pacto, né, federativo da condição tripartite, papel do governo federal, papel dos estados e papel dos municípios. Muito bom ouvir essa fala sua, Lília, onde você coloca o quanto foi importante ter o Conselho de volta, já que ele foi no governo conservador, que não entende esse papel de relevância de se fazer ação de Estado com o cidadão e a sociedade civil organizada. Queria também que você pudesse estar aqui colocando para a gente o quanto esses desafios, né, de políticas públicas interligam setores, né, num estado onde muitas vezes é difícil adentrar em outros ministérios, mas assim, o que você atribui? Porque o êxito do PAA, ele existe porque tem o agricultor familiar que produziu, a compra garantida, né, e aquela distribuição com esse crivo muito bem feito que a assistência social faz, seja na esfera municipal, estadual ou também sobre a gestão do Ministério de Desenvolvimento Social. Como que você vê essa conjugação e os desafios de diálogo para que isso dê certo, já que é uma vitória que extrapola os muros do MDS? Olha, Rose, o PA é um programa muito virtuoso, a gente fala, né? Ele é o programa mãe das compras públicas. O presidente Lula criou lá em 2003, no seu primeiro mandato, esse programa, a partir da estrutura da Conab, que a gente tinha à época, né? A gente nem tinha condição de atuar ainda com estados e municípios. Nós devemos a criação do PA, e eu faço questão de ressaltar isso, à Conab, a existência da Conab, e a uma recuperação do papel estratégico da Conab lá atrás, como a nossa companhia de abastecimento, né? Então a gente deve isso a ela, a essa estrutura que hoje pertence ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e está aí mostrando o quão importante é a gente ter uma política de abastecimento, uma agenda de abastecimento e de promoção da agricultura familiar dentro dessa agenda. O PA, ele nasce como um programa intersetorial com um grupo gestor composto pelo Ministério do Desenvolvimento, à época, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pelo Ministério da Agricultura, Planejamento, Fazenda e a Conab, né, que à época pertencia ao Ministério da Agricultura, junto desde o primeiro momento. Então ele nasce como um programa intersetorial com esse objetivo de mobilizar o poder de compra do Estado e a possibilidade de oferta da agricultura familiar. E ao mesmo tempo a gente entra aí com lançamentos dos planos safra, né, da agricultura familiar e fortalecendo a agricultura familiar com assistência técnica, com crédito, com seguros, né? Então o governo Lula foi resolvendo a parte da produção, né? Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente fala de produção, de abastecimento, de acesso e de consumo de alimentos, né? Então o presidente Lula tem, ao longo dos anos, foi desenvolvendo um rol de programas, de ações, de políticas públicas para fomentar a política agrícola para a agricultura familiar, né? Resolvendo os gargalos que a agricultura familiar tinha para acessar o crédito, para poder produzir mais e melhor. Depois a gente chega com esses programas, né? Que são os programas que são de segurança alimentar, mistura um pouco de abastecimento com um pouco de distribuição, logística e acesso, como é o caso
caso do PA, que nasce intersetorial, porque já mistura, né, esses diferentes setores para que a compra pública possa ser usado em favor de quem mais precisa, dos agricultores familiares que mais precisavam acessar e ter canais de comercialização, e leva muita gente, né, traz muita gente para o acesso ao mercado a partir disso, né? A gente experimenta no PA, oportuniza essa experiência de mercado e depois muitas organizações, cooperativas, associações e agricultores passam a comercializar no mercado privado, né? Começa aqui e passa a comercializar no mercado privado, ao mesmo tempo em que comercializa no PENAI, vende para, né, depois as compras públicas foram sendo ampliadas, né? A gente cria dentro do programa de alimentação escolar as compras da agricultura familiar e aos poucos, né, as oportunidades vão se ampliando, sejam as oportunidades de compras públicas do governo federal, de governos estaduais, de municípios e da nossa companhia de abastecimento, das compras de alimentos em geral, e hoje a gente já está comercializando há alguns anos, né, nas Forças Armadas, nos hospitais universitários, nas universidades, né, para abastecer alguns restaurantes universitários. Então, a gente vai aos poucos ampliando essa parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social e alguns parceiros que vão se somando. A gente tem conseguido potencializar e jogar luz para a importância dos circuitos curtos de produção e acesso e consumo de alimentos e do quanto é importante ter políticas públicas que promovam esses circuitos curtos, que promovam as compras públicas da agricultura familiar como porta de entrada deste setor, deste segmento, para o mercado privado, né, e para outros mercados, sejam eles públicos, sejam eles privados, e o quanto é importante a gente ter uma política de abastecimento, ações e políticas públicas de abastecimento vigentes e oportunizando isso para a agricultura familiar e para a população brasileira, porque a gente não está falando só de compra, só de produção e compra de alimentos, né, Rose? Você colocou bem. A gente está falando de doação de alimentos, fazendo a comida chegar para quem precisa, para as entidades da rede socioassistencial, creches com maioria de público Bolsa Família, as nossas cozinhas solidárias, né, Rose? Agora a gente está fazendo comida de verdade chegar onde precisa chegar, onde as pessoas não necessariamente conseguem acessar os alimentos frescos, né? Às vezes numa periferia de uma grande cidade que tem um deserto alimentar ou tem aí um pântano alimentar, a gente consegue abastecer uma cozinha solidária. Isso muda uma realidade, né? A gente sabe que a gente precisa fazer a comida chegar onde as pessoas não estão conseguindo acessar de outra forma e precisam dessa comida, né? Nós estamos agora caminhando já para os nossos finalmente, mas assim, não poderia deixar de te fazer uma pergunta e vejo assim com muita alegria o teu brilho no olho, você como servidora de carreira, uma pessoa também, uma entusiasta, né, de construir um Brasil onde a cidadania, né, não seja de papel, mas seja uma cidadania ativa e trabalhar diretamente na questão da rede de proteção, assistência que no país foi sempre muito criminalizada, se esteve por muito tempo como uma benesse, estabelecer no Brasil a assistência social como o serviço social como um direito, né, e poder estar fazendo essas pontes, né, com os diversos sujeitos que precisa, né, seja um produtor, um assentado da reforma agrária, que vai contribuir entregando sua produção, comercializando, as cozinhas. Qual o sentimento de Lília como essa mulher que também é gestora e está nesse terceiro governo reerguendo essas estruturas das ações de execução dessas políticas públicas? Olha, Rose, eu tenho muito orgulho de trabalhar no Estado, ser uma servidora pública federal e tenho muito orgulho de poder ter essa oportunidade que o presidente Lula nos deu de poder trabalhar nesse mandato, nesse terceiro mandato e trabalhar nessa agenda da segurança alimentar, que é uma agenda que eu já venho trilhando aí e contribuindo há tantos anos, né? Eu trabalhei por muitos anos no Ministério do Desenvolvimento Agrário e trabalhei por muitos anos também no Ministério do Desenvolvimento Social. Quando nós retornamos ao governo agora em 2023, foi uma alegria imensa poder contribuir com esse mandato, né? Poder ocupar um cargo de gestão neste mandato e trazer de volta essa agenda do combate à fome, da garantia da segurança alimentar para a centralidade da agenda das políticas públicas do nosso Estado brasileiro, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter tido essa oportunidade novamente de poder trabalhar com o presidente Lula e de
poder contribuir um pouquinho com esse mandato que tirou o Brasil do mapa da fome, que conseguiu garantir mais uma vez para a população brasileira o acesso à alimentação, à comida de verdade. Nós conseguimos várias conquistas, né? Tirar o Brasil do mapa da fome foi uma dessas conquistas, talvez tenha sido a maior conquista que nós tenhamos alcançado agora nesse período recente, mas para isso, nós movemos muitas ações, muitas pessoas, muitos governos, muitos parceiros. Nós conseguimos trazer a importância do trabalho conjunto com a sociedade civil novamente para o centro da agenda, né? E nós trouxemos a participação social novamente como foco das nossas ações, das nossas políticas, mostrando que o Estado sozinho faz muita coisa, mas o Estado com a sociedade civil em parceria vai mais longe, né? Eu acho que essa é mais uma lição que a gente retoma. Esse mantra que a gente tem, né, que a gente tem trabalhado nesse governo, que é não deixar ninguém para trás, ele só é possível quando a gente coloca essa agenda no centro novamente, né, do combate à fome, da promoção da alimentação saudável, desse trabalho conjunto, pacto federativo, né, ações com estados, com municípios. Nós somos republicanos, né, nós atuamos na democracia e contamos sempre, né, com essa atuação republicana de trabalhar as políticas públicas com estados, com municípios e sempre com a sociedade civil junto com a gente. Porque é isso, para não deixar ninguém para trás, a gente precisa estar todo mundo junto, né, Rose? E vir todo mundo, né? É isso aí. E essa agenda da segurança alimentar, do combate à fome, mostra pra gente que só é possível vencer quando a gente está junto com estados, municípios e a sociedade civil, quando o controle social está atuante, quando a gente consegue enxergar como Estado problemas que sozinhos não necessariamente a gente consegue. Então a gente precisa da sociedade civil acompanhando, mostrando, cobrando e também implementando as nossas políticas, né, Rose? A gente não consegue implementar o Estado sozinho, né? Veja o nosso programa de cisternas, por exemplo, né? O quanto é virtuoso e o quanto é importante e necessária a sociedade civil chegando onde a gente sozinho não consegue chegar. Maravilha. Concluímos aqui o nosso momento grandioso com a nossa querida gestora, socióloga Lília Hall.